Oi galera, tudo bem? Eu sou Ivan e hoje a gente vai continuar com mais um vídeo sobre geometria analítica, beleza? Então, a aula de hoje é o seguinte: a gente vai começar a falar de algumas aplicações da geometria analítica, principalmente no que se refere a triângulos, aplicações. A gente já viu muita coisa, tá? A gente já viu estudo da reta, ponto médio, razão de segmento, distância de um ponto a uma reta, tudo isso aqui. E tudo isso pode ser aplicado em problemas de geometria mesmo, tá? Então a gente vai ilustrar algumas coisas aqui hoje. Eu vou falar aqui na aula de baricentro, tá? Vai ser o primeiro tópico. Então, sem enrolar muito, vamos partir aqui para o que interessa. Vamos falar sobre o baricentro do triângulo. Ora, primeiro triângulo, vamos desenhar um triângulozinho aqui. O triângulo é formado de três pontos, tá? Eu vou adotar aqui um exemplo numérico já. O ponto A, que é 3,12. O ponto B, que é 2,4. E o ponto C, que é 4,8. Tudo bem? Então é o seguinte, isso aqui está sem os eixos, né? Nós temos três pontos aqui. E aí, a geometria analítica tem como nos dizer aonde está o baricentro desse triângulo aqui. Primeira pergunta, Ivan, que diabo é baricentro? Calma, gente, seguinte, baricentro é simplesmente o encontro das medianas do triângulo. Aí você me pergunta, e o que são medianas, Ivan? São segmentos de reta que ligam um vértice ao ponto médio do lado oposto. No caso aqui, o ponto M. O encontro desses pontos aqui, tá? Eu tenho esse mediano, mas eu teria outro aqui. Aqui o ponto N. Certo? Vocês devem ter visto isso aqui em geometria também, tá? Caso não tenham visto, vale a pena dar uma olhada. Esses três pontos, esses três medianos se cruzam no mesmo ponto. M, N, vou chamar esse ponto aqui de P. Esse lado é igual a esse aqui é igual a esse, e esse que é a cobrinha vai ser igual a esse aqui. Pontos médios. Esse ponto aqui de encontro, elas se cruzam no mesmo ponto sempre, é o ponto G, que é o baricentro do triângulo. Vamos ver se a gente consegue então calcular aonde está esse G aqui. Tudo bem? Para isso, vamos ter que aplicar algumas ideias do que a gente já aprendeu antes. Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Meu objetivo vai ser achar o G. Para isso, primeiramente, eu vou ir atrás do M. Ele é ponto médio de B e C. Vamos fazer o seguinte, vamos achar quem é esse M. O M, como ponto médio, ele vai ser a média dos pontos, né? Mas e o que é a média dos pontos? Vou fazer a média de cada coordenada. Ou seja, em 1 é o xmzinho, vai ser igual a xb mais xc sobre 2. Ok? Quem é o xb? É 2, né? Quem é o xc? É 4. 2 mais 4 sobre 2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, o m vai ser 3. E o y, que é o ym, vai ser também a média dos yb e yc. Quem é yb? 4. Quem é yc? Aqui é 8. A média desses caras. 4 mais 8, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, ponto M ele é 3, 6. Tudo bem? Então, a gente determinou com a nossa teoria que a gente já viu de ponto médio, determinamos ponto M. E agora, como é que a gente acha o G? Sabe-se da geometria que o ponto G, que é o baricentro, divide a mediana, uma razão de
2x para x. O comprimento de AG é o dobro de GM. Aqui dá para ver que ele é maior, né, visivelmente, mas sempre é o dobro. Então, se esse segmento é o dobro do outro, a gente pode aplicar o que a gente já aprendeu de razão de segmento. Nós vamos ter que o seguinte: o segmento AG ele é o dobro do segmento GM. Então, a gente sabe que essa razão aqui, se ele é o dobro, essa razão vai ser 2. Ok? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai transformar isso no final menos inicial, G menos A. E aqui no final, menos inicial, M menos G. Mas isso aqui vale para cada x e para cada y. Então, vamos lá. Para o x, vai ser igual a x do G menos x do A sobre x do M menos x do G. Ok? Então, vamos lá. Quem é o x do A? O x do A é 3, o A é 3,12. Então, o x dele é 3. xg menos 3 sobre o xm, a gente viu também que era 3, certo? E o xg fica aqui. Então, eu vou passar esse cara aqui multiplicando para lá. Então, 2 vezes isso aqui vai dar 6 menos 2xg é igual a xg menos 3. Daí, eu passo esse menos 3 para a esquerda e passo esse cara para a direita. Então, 6 mais 3, 9. 2xg mais xz vai dar 3xg. Então, vamos dividir os dois lados por 3 e a gente descobre que o x do baricentro é igual a 3. Tudo bem? Então, a gente descobriu primeiro o x e agora chegou a hora de descobrir o y do baricentro. Como é que a gente faz o y? Pega essa mesma ideia e coloca, ao invés de x, coloca os y. Então, vamos lá. Aplicando aí, mesma ideia. A gente tem que g menos a, né? 2, que é razão. G menos a, ou seja, yg menos ya sobre ym menos yg. Agora, quem é esse cara? Vamos lá. YG, a gente quer descobrir. O YA, podem voltar aí no vídeo e ver que vale 12. O YM, a gente também tem, calculamos. Sabemos que vale 6. E o YG é quem nós queremos descobrir. Pegamos esse cara e jogamos para o outro lado. Certo? 2 vezes 6, 12. Menos 2YG é igual a YG menos 12. Tá? Pega esse menos 12 e passo para lá somando. 12 mais 12, 24. E menos 2G passa para o outro lado. Vai dar 3YG. Daí a gente vê que isso aqui é YG igual a 8. Tudo bem? Então, se a gente encontrou o xg e o yg, a gente achou tudo que a gente precisava, né? Nós sabemos agora que o baricentro vai ser igual a 3, 8. Essa aqui é a nossa resposta final. Nós resolvemos o nosso problema dessa forma aqui. Essa foi uma estratégia. Qual seria outra estratégia, Ivan? Eu podia achar a equação dessa reta, podia achar esse ponto médio e achar a equação da outra reta. E fazer o sistema, né, de intersecção das retas. É outra estratégia, tem que dar a mesma resposta. Tudo bem? Não importa qual a sua ideia, o resultado tem que dar o mesmo sempre. Isso aqui foi uma ilustração, então, do que a gente aprendeu de ponto médio e razão de segmento, tá?
É uma aplicação bem interessante no barycentro. Nos exercícios ouvidos, tem uma aplicação para o ortocentro. Ok? Então, partindo para o segundo tópico, agora algo mais novo. Muitas vezes, questões nos perguntam sobre a área do triângulo. Tá? A gente não viu isso. Vamos ver agora. Como é que eu calculo a área do triângulo? Vamos lá, aqui a gente vai ter um caso mais geral aqui. O ponto A, que é o XA, YA. B, que é o XB, YB. E o C, que é o XC, YC. Certo? Esses três pontos. E quero achar quem é a área S. Quem é essa área aqui, que eu estou pintando de vermelho aqui, alguns pontos. Como é que a gente vai achar essa do nada? Vamos lá. Vocês se lembram de qual que é a condição de alinhamento de três pontos? Se lembram? A gente calculava uma tabelinha, né? Que eu vou chamar agora de D. A gente calculava essa tabelinha aqui, que era o x do primeiro ponto, xa, ya, o xy no segundo ponto, xb, yb, o xy no terceiro ponto, xc, yc, e repetir o primeiro de novo, né? A gente tinha essa tabelinha aqui, né? Que a gente multiplicava os números assim, com o sinal de mais, multiplicava os números assim, com o sinal de menos, certo? A gente tinha essa condição aqui, e se desse zero, isso implicava que os pontos estavam alinhados, né? Os pontos A, B e C, como eles formam um triângulo, eles não podem estar nunca alinhados. Então, para A, B e C, a gente sabe que isso aqui é necessariamente diferente de zero. A gente pode calcular a área do triângulo, tá? Com a ajuda dessa tabela. Qual que é a forma que a gente vai usar? A área ela vai ser metade por aquele 1/2 de base vezes altura. Esse meio continua aqui. Vezes o módulo do resultado dessa tabela. Por que tem um módulo? Porque a área é número positivo, não pode dar negativo. Esse aqui vai ser o que a gente vai usar para achar áreas de triângulo. Eu jogo naquela tabelinha lá, acho D. Tiro o módulo, valor positivo absoluto, e divido por 2. E assim eu acho a minha área S do triângulo. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo numérico. Vamos calcular a área do triângulo formado pelos três pontos. A, 0, 0, pelo ponto B, que é o ponto 1, 2, e pelo ponto C, 3, 4. Certo? ABC. Vamos ver qual que é o valor da área desse triângulo aqui. Primeira coisa que a gente faz, vamos calcular o valor de D. Tá? Aqui, 0, 0, depois 1, 2, depois 3, 4, depois repete o 0, 0. E vamos ver como é que vai dar. Agora multiplicando com o sinal de mais. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 4 vai dar 4. 3 vezes 0 vai dar 0. E agora com sinal negativo. O que a gente vai ter? 0 vezes 1, 0. 2 vezes 3 dá 6, né? Com sinal de menos, menos 6. E 4 vezes 0 dá 0, né? Ou seja, o nosso dele deu menos 2. E a área, como é que eu acho? Ela é metade, certo? Do módulo de D. Ou seja, é 1/2 de 2. Que é o módulo disso aqui. Que vai dar uma unidade de área. Isso aqui é a área do meu triângulo que eu formei. Tudo bem, gente? Então, pessoal, chegou o final do nosso vídeo, tá? Vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês bons estudos. E continue assistindo nossos vídeos. Tchau, tchau.